15 de outubro, Santa Teresa de Jesus Virgem, do ano de 1582. A Igreja comemora hoje o dia da grande filha do Carmelo, Santa Teresa, que nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. A educação que os pais deram a ela e ao irmão Roderico foi a mais sólida possível. Acostumada desde pequena à leitura de bons livros, o espírito da menina não conhecia maior encanto que o da vida dos santos mártires. Tanto a impressionou esta leitura que, desejosa de encontrar o martírio, combinou com o irmão a fuga da casa paterna, plano que realmente tentaram executar, mas que se tornou irrealizável dada a vigilância dos pais. A ideia e o desejo do martírio ficaram, entretanto, profundamente gravados no coração da menina. Quando tinha 12 anos, perdeu a boa mãe. Prostrada diante da imagem de Nossa Senhora, exclamou: Mãe de misericórdia, a vós escolho para serdes minha mãe. Aceitai esta pobre orfanzinha no número das vossas filhas. A proteção admirável que experimentou durante toda a vida da parte de Maria Santíssima prova que esse pedido foi atendido. Deus permitiu que Teresa, por algum tempo, enfastiando-se dos livros religiosos, desse preferência a uma leitura profana, que poderia pôr em perigo a alma. Também umas relações demasiadamente íntimas com parentes um tanto levianas levaram-na ao terreno escorregadio da vaidade. O resultado disto tudo foi ela perder o primitivo fervor, entregar-se ao bem-estar, companheiro fiel da ociosidade, sem entretanto chegar ao extremo de perder a inocência. O pai, ao notar a grande mudança que verificava na filha, entregou-a aos cuidados das religiosas agostinianas. A conversão foi imediata e firme. Uma grave enfermidade obrigou-a a voltar para a casa paterna. Durante esta doença, percebeu o profundo desejo de abandonar o mundo e servir a Deus na solidão de um claustro. O pai, porém, opôs-se a este plano, no que foi contrariado por Teresa, que fugiu de casa para se internar no mosteiro das Carmelitas em Ávila. No meio do caminho, lhe sobreveio uma grande repugnância pela vida religiosa e por um pouco teria desistido da ideia. Vendo em tudo isto uma cilada do inimigo de Deus e dos homens, seguiu resolutamente o caminho e, ao transpor o limiar do mosteiro, os receios e escrúpulos deram lugar a uma grande calma e alegria do coração. Durante o tempo do noviciado foi provada por outro relaxamento no fervor religioso, que aliás pouco tempo durou. Deus mais uma vez lhe tocou o coração, mas de uma maneira tão sensível que Teresa, debulhada em lágrimas, prostrada diante do crucifixo, disse: Senhor, não me levanto do lugar onde estou, enquanto não me concederdes graça e fortaleza bastante, para não mais cair em pecado e servir-vos de todo o coração, com zelo e constância. A oração foi ouvida, e de uma vez para sempre ficou extinto no coração de Teresa o amor ao mundo e às criaturas, e restabelecido o zelo pelas coisas de Deus e do seu santo serviço. Foi-lhe revelado que essa conversão era o resultado da intercessão de Maria Santíssima e de São José. Por isso teve sempre profunda devoção a São José e muito trabalhou em difundir este culto na igreja. Profunda era a dor que sentia dos pecados cometidos, e dolorosas eram as penitências que fazia, se bem que os confessores opinassem que nenhuma dessas faltas chegara a ser grave. Em visões lhe foi mostrado o lugar do inferno que lhe teria sido reservado se tivesse prosseguido no caminho das vaidades. De tal maneira se impressionou com ela, revelação que resolveu restabelecer a regra carmelitana em todo o rigor primitivo. Esse plano, embora tivesse a aprovação do Papa Pio IV, a mais decisiva resistência encontrou da parte do clero e dos religiosos. Teresa, porém, tendo a intuição de agir por vontade de Deus, pôs mãos à obra e venceu. 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos foram por ela fundados e outros tantos reformados, e em todos tanto nos conventos dos religiosos como das religiosas, entrou em rigor a antiga regra. Em sua autobiografia, há capítulos, o 11 e os seguintes, que dão testemunho da intensidade de sua vida interior. O que diz sobre os 4 degraus da oração, isto é, sobre o recolhimento, a quietação, a união e o arrebatamento, é realmente aquilo que a oração da sua festa chama o pábalo da celeste doutrina. Graças extraordinárias a acompanhavam constantemente, como fossem comunicações diretas, divinas, visões, presença visível de Cristo.
Um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo, fato este que a ordem carmelitana comemora na festa da transverberação do coração de Santa Teresa, em 27 de agosto. Doloroso foi o caminho da cruz pelo qual a divina providência a quis levar, e não faltou quem envenenasse as mais retas intenções, que em suas medidas de reforma visse obra do demônio, intervenção direta diabólica. A calma lhe voltou quando em 1559 se confiou a direção de São Pedro de Alcântara. Não tardou que em 1576, no seio da ordem, se levantasse uma grande tempestade contra a reforma. Veio a proibição de novas fundações e Teresa viu-se obrigada a se recolher a um dos conventos. Parecia ter se declarado o fracasso da sua obra. Foi quando interveio o rei Filipe II. A perseguição afrouxou só pouco a pouco. Em 1580, o Papa Gregório XIII declarou autônoma a província carmelitana descalça. Esta obra sobre-humana não teria tido o resultado brilhante que teve se não fosse a execução da vontade divina e se Teresa não tivesse sido pessoa toda de Deus, possuidora das mais excelentes e sólidas virtudes, dotada de grande inteligência e senhora de profundos conhecimentos teológicos. Santa Teresa teve o dom de ler nas consciências e predizer coisas futuras. Não lhe faltou a cruz dos sofrimentos físicos e morais. No meio das maiores provações, nas ocasiões em que lhe parecia ter sido abandonada pelo céu e pela terra, era imperturbável sua paciência e conformidade com a vontade de Deus. No Santíssimo Sacramento achava a força necessária para a luta e para a vitória. Sob o impulso de uma graça especial, fez o voto de fazer sempre aquilo que a sua consciência lhe dizia ser o mais perfeito. Na oração, ela atingiu o mais alto grau de vida mística. Os numerosos escritos asseguram-lhe um dos primeiros lugares entre os místicos. 8 anos antes de deixar este mundo, foi-lhe revelada a hora da morte. Sentindo esta se aproximar, dirigiu-se uma fervorosa circular a todos os conventos de sua fundação ou reforma. Com muita devoção recebeu os santos sacramentos e constantemente rezava jaculatórias como esta: Meu Senhor, chegou afinal a hora desejada, que traz a felicidade de ver-vos eternamente. Sou uma filha de vossa igreja, como filha da igreja católica quero morrer. Senhor, não me rejeiteis de vossa face, um coração contrito e humilhado não haveis de desprezar. Santa Teresa morreu em 1582, na idade de 67 anos. Logo após a morte, o corpo da santa exalava um perfume deliciosíssimo. Até o presente dia se conserva intacto. Seu coração, apresentando larga e profunda ferida, acha-se guardado num precioso relicário na igreja das Carmelitas em Alba. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.